Fala, senhores, tudo certo? Diogo Bolzan aqui, eu sou mentor estrategista pedagógico, faço medicina na Federal e nesse canal eu te ensino a te tornar uma pessoa para quem a aprovação vai ser inevitável, dominando neurociência da metodologia de estudo e psicologia esportiva de alta performance, que eu treinei mais de 10 anos lutando taekwondo em alto rendimento, e eu ensino a psicologia esportiva dos atletas de seleção brasileira nesse canal. Para você ter um ano de alto rendimento e buscar alta performance e por consequência ser aprovado, eu quero explicar para você como estudar a prova de linguagens. Eu sei que eu já tenho um vídeo nesse canal explicando sobre, inclusive tá muito bom, com aplicações até práticas de como as questões caem realmente no Enem, destrinchando ali as habilidades, então vai nesse card lá assistir. Mas nesse vídeo eu quero reiterar a sua preparação para esse ano de 2026, para você chegar voando na prova de linguagem. Só passando para te avisar aqui, se você quer sair da mediocridade e se tornar protagonista nos seus estudos, eu preparei um ecossistema para você aprender sobre neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico de elite, um treinamento que eu aprendi com atletas da seleção brasileira de taekwondo, com psicólogos, transpondo esses ensinamentos para o processo de cursinho, para você não sofrer com branco na hora da prova, para você saber gerenciar as suas emoções, para você aprender a ter mais foco, controlar a ansiedade e ser motivado pela pressão de se tornar uma pessoa melhor. Eu te ensino a construir uma pessoa e uma personalidade inabalável, te ensinando sobre revisão, cronograma, metodologia de estudo, enfim, biohacking, que é justamente você elevar a produtividade do seu corpo, tornando-se uma pessoa com muito mais foco, disciplina no seu dia a dia. Então, se você está estudando para um curso de alta performance no vestibular, eu recomendo você ver esse ecossistema que eu preparei para você. Link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que ousam a se tornar pessoas melhores, aprendendo sobre os processos pelos quais elas precisam passar para chegar e ter um ano de altíssimo rendimento. Pessoal, se tivesse uma coisa que eu iria fazer se por algum acaso eu voltasse no cursinho, seria começar o ano fazendo questões de linguagens, parando de ver aula e partindo direto para as questões, para justamente montar um dossiê do que eu preciso estudar direcionado pelas questões. Por que linguagens é interessante? Porque linguagens não é algo único, linguagens não vai cair gramática, e você se engana se você não tem essa falta de personalização no seu cursinho. Cara, se você está assistindo as aulas de gramática no seu cursinho e você quer estudar apenas para linguagens do Enem, Diogo, vou fazer uma FUVEST, Diogo, vou fazer um vestibular tradicional que é gramática, vai estudar gramática. Mas se você vai fazer única e exclusivamente o Enem, ou você quer sair desse vídeo sabendo como estudar única e exclusivamente por Enem, sai da aula de gramática do seu cursinho, pelo amor de Deus, vai fazer questão. Amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A prova de linguagens do Enem é uma prova ruim. Ruim não no quesito de não ser uma prova inteligente. É uma prova que quando você domina os mecanismos por detrás das questões, as competências, as habilidades, fica uma prova linda, fica uma prova previsível. Mas é uma prova ruim por ter um poder discriminativo baixo. Você não consegue ter 800 em linguagens com a mesma facilidade que você tem 800 em matemática e em ciências da natureza. É uma prova que se você ultrapassa os 40, você não tem a segurança de que você vai realmente fazer nem 700. Você realmente precisa ter uma TRI muito boa, mas a prova de linguagens do Enem não é 100% objetiva. Não tem como uma prova de linguagem ser 100% objetiva por conta de como que a prova é construída. Cara, a prova é construída com base em raciocínios padronizados da matriz de referência do Enem, de competências e habilidades. Cada questão que lhe é cobrado, não lhe é cobrado um conteúdo, mas é cobrado um padrão de raciocínio que envolve aquele conteúdo. E isso é uma habilidade. É um dado público, pesquisa no Enem, matriz de referência, abre essa matriz e tá ali as habilidades que vão cair na sua prova e você vai ter aplicação de questão com base em cima de habilidade. Mas é uma prova ruim porque não tem como ser uma prova 100% objetiva. E é por isso que a prova é ruim no quesito do TRI. Linguagem, não tô falando da prova, mas a linguagem é algo muito particular. Você tem os significados literais da linguagem, mas com base na cultura em que você vive, uma palavra pode ter um peso diferente para você. Exemplo, cachorro. Se eu falo aqui cachorro, você pode lembrar do seu cachorro. Mas se eu vou falar cachorro para mim, eu vou lembrar do meu cachorro, com a raça do meu cachorro. Entende? Uma palavra, por mais que simbolize a espécie cachorro, vai simbolizar um cachorro diferente para você e um cachorro diferente para mim. Futebol. Pode ter vindo o time da sua vida na sua cabeça. É o Santos, é o Flamengo. Para mim veio o Palmeiras. Palavras diferentes com base nos sistemas simbólicos em que nós vivemos soam diferentes para nós. E como isso se reflete na prova do Enem? Com enunciados que são meio ambíguos, porque você fica se perguntando, será que o autor falou isso? Será que é realmente isso que o enunciado quer? Você tem realmente isso na prova de linguagens. Não é igual uma prova de matemática, que cai uma situação-problema, você precisa entender a situação-problema, que é objetiva, aplicar uma fórmula, desenvolver o raciocínio e resolver. Por isso que matemática é compreendido na área de exatas. Você não tem muita margem para interpretação. Você pode interpretar errado o enunciado, porque você entendeu o que o cara falou diferente, mas é algo exato. A linguagem
linguagem em si, os sistemas simbólicos não são coisas exatas, são subjetivas. E como não tropicar na prova de linguagens e algo que é subjetivo? Fazendo muita questão. O que eu quero dizer para você aqui, o mais importante de tudo, é que sim, é muito interessante você estudar por competências e habilidades. Se você não tem grana para assinar um curso que estude por competências e habilidades, não tem problema. Tem muito vídeo gratuito na internet. Diogo, eu quero uma orientação de onde que eu acho isso. Mande mensagem no Instagram ou Diogo Bozan que eu vou te ajudar. Mas o que eu quero dizer aqui é justamente, faça muita questão. Porque uma vez que você faz muita questão, você começa a entender que o seu raciocínio não importa na prova de linguagem. O seu raciocínio não importa. Ninguém tá nem aí para você. O elaborador da prova, ele quer que você entenda o raciocínio da prova. Então, quando que cai para você no Enem a palavra cachorro, o corretor, o cara que montou a palavra, ele não quer que você pense no seu cachorro ou no cachorro dele. Ele quer que você pense na palavra cachorro em geral. Calma que isso pode parecer meio inteligível, meio no mundo platônico, mas eu vou trazer pra realidade pra você. Quando que o cara, na prova de linguagens, escreve pra você time, futebol, ele não quer, eu tô dando exemplos bem básicos, mas eu quero que você aplique no seu processo e tire as lições aqui. Quando que o caboclo escreve time de futebol na sua prova de linguagens, ele não quer que você pense no seu time de futebol ou no time de futebol que ele pode torcer, porque você nem tem esses dados. Ele quer que você pense em um time de futebol na ideia geral. Diogo, qual é essa ideia geral? É a ideia que vai estar orientada pelo comando e dirigida pelo enunciado. Aqui que tá o jogo por trás da linguagem. Por isso que eu falo, cara, abandona essas aulas do seu cursinho, entenda ali a carga teórica de literatura para você entender as características de cada movimento literário, porque isso pode te ajudar muito, uma vez que pode cair uma questão de literatura falando sobre arte moderna. E aí o cara fala lá, pô, a arte moderna deu mais rigor ao padrão de poesia. Mentira. A arte moderna não é isso, é mais liberdade e tudo mais. Então você consegue matar uma questão, uma alternativa que tá errada, por saber que ela se contradiz ao próprio movimento em geral. Isso é importante você ter teoria, figuras de linguagem, saber o que é figura emotiva, conativa, metalinguística, conativa, referencial, isso importa, porque você tem domínio teórico e muitas vezes, muitas questões são aplicações práticas disso. Mas faça muita questão para você entender isso daqui. Quando que você começa a fazer muita questão e você começa a entender que pouco importa a sua opinião, mas importa o que o Enem quer que você pense, o que o Enem quer que você pense é a habilidade por detrás daquela questão. Então saia da prova de linguagem cada vez mais do subjetivo, não dá para fazer 100% isso, por conta de ser realmente subjetiva, mas vai saindo do subjetivo e vai tentando entender com cada questão o que o autor queria que você pensasse com base naquela questão. E se você começa a perceber isso, você começa a criar um padrão, você começa a fazer muita questão e criar realmente um dossiê do que você está errando, porque você está sempre errando o mesmo padrão de raciocínio. E o padrão de raciocínio é uma habilidade da prova que está contextualizada na prova por uma questão. Então, quanto mais questões você faz e quanto mais questões você corrige, mais você entende o raciocínio da prova e mais você vai bem na prova. Não vou falar para você fazer igual matemática, porque a prova de matemática é muito mais importante. Para a sua média ponderada, se sua faculdade tem média ponderada, se sua faculdade tem média ponderada para linguagens é muito importante também, mas matemática você consegue se dominar tudo, atingir mais de 900, linguagens não, mas linguagem serve para não puxar sua média para baixo. E se tiver média ponderada, para não puxar mais para baixo ainda. E o segredo, para mim, foi justamente corrigir muito. E toda a correção, distanciar o meu pensamento sobre o que eu achava que estava certo da questão e o que realmente está correto. Por isso, tome muito cuidado em corrigir uma questão por mais de 10 vídeos que você vê no YouTube. Por quê? Porque cada pessoa vai corrigir aquela questão de um jeito. Tem gente que vai corrigir interpretando, tem gente que vai corrigir mostrando as habilidades da prova. Então, corrija aquela questão com base nos professores que mostram a habilidade que está por detrás daquela questão. Porque, mesmo que seja difícil, o professor ele não vai estar dando uma opinião pessoal dele sobre a questão. Não tem como ser 100% imparcial fazendo isso, mas tem como o máximo possível você mostrar o porquê aquela resposta está certa com base na habilidade que está por trás daquela questão. E quando você faz isso e faz muitas questões, você cria realmente um padrão de prova. Então, você começa a ler algumas questões, lê o comando e já meio que nem lê o enunciado, você começa a ver as questões que estão no gabarito já, porque começa a ficar repetitivo para você. Só que o grande problema da galera é que o cara vai estudar literatura na semana, depois ele vai fazer algumas questões de gramática, vai fazer algumas questões de interpretação textual, de FUVEST, de Unesp. Quando você está estudando linguagens pela FUVEST, para Unesp, para Unicamp, você não está estudando linguagens para o Enem. Então, se em uma semana você vai estudar interpretação textual, nessa sua lista de interpretação textual tem 20 questões, e você, dessas 20 questões, tem, sei lá, 8 questões de Enem, o restante, as 12 questões é de FUVEST, Unicamp, UNERJ, você não está estudando para o Enem. Da sua semana, você está única e exclusivamente fazendo 8 questões para o Enem. Você não está estudando a linguagem do Enem. A linguagem do Enem são as questões do Enem. Faça muito questões, pegue todas as provas. Diogo, eu vou pegar um simulado inédito. Veja se esse simulado inédito, com base em qual você pegar, é construído com base na matriz de referência do Enem. É muito difícil, 100% nunca vai ser, mas um que eu gostava muito era o SAS. O SAS, para mim, realmente era o que mais se aproximava com as linguagens do Enem, e eu tinha muita dificuldade, de verdade, eu não conseguia sair de 32, 33 acertos, e no Enem de 2024, que foi o Enem que eu fui aprovado, eu fiz 41. Pra mim foi uma vitória muito grande, porque, pô, velho, eu não conseguia sair de 30 acertos em linguagem, sabe? E foi um
diferencial gigante para ter sido aprovado. Então é isso que eu quero dizer para você. Saiba que a prova de linguagens é sim subjetiva, com base nesses exemplos aqui que eu te dei, mas busque sair o máximo possível dessa subjetividade, dominando sim muita interpretação, só que essa interpretação tem que ser guiada pela habilidade da questão, tirando sempre do subjetivo e indo pro objetivo, mas você precisa ter uma carga de leitura muito forte realmente para entender o que o cara tá querendo dizer. Mas sempre tente fazer isso tirando todos os preconceitos linguísticos que você tem com a prova e entendendo o máximo possível a objetividade por detrás da linguagem realmente. Você vai fazendo muitas questões, você vai entendendo o raciocínio por detrás da prova e aí você destrava. Eu espero muito que isso realmente tenha aberto sua cabeça. Se você quiser um vídeo até um pouco mais minucioso, que eu realmente mostrando as habilidades da prova, dando alguns exemplos, vai nesse card aqui que eu tô mostrando de novo, lá eu consigo até te dar esses exemplos do que eu falei aqui. Espero muito que você tenha gostado. Vamos pra cima. Se precisar de alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço. Fique com Deus.